Eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Quero nesse momento saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Tá bom. Queridos, estar aqui na casa do Senhor é o maior privilégio que nós mortais podemos ter. Porque Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. E nós estamos aqui para isso. Trazer a palavra dele, orar e pedir a inspiração do Espírito Santo para entregar uma mensagem de edificação para a sua igreja. A Bíblia diz que Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus também diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esqueça do pregador aqui, que ele é apenas um vaso de barro e de má qualidade, e se cair quebra. Mas o Senhor nos sustenta e vai nos dar graça para a gente manter-se de pé até o final da nossa jornada aqui na terra. Por que eu falei se manter de pé até o final da nossa jornada aqui na terra? Se me falar a memória, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 18, Jesus diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? Na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, a fé de muitos se esfriariam. E estamos vivendo nessa época atual. Não só da pandemia do coronavírus, que está matando milhões ao redor do mundo. A pior pandemia é a pandemia da alma. O pecado, o salário do pecado é a morte. Não é verdade? Mas nós temos uma mensagem de vida. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero aproveitar esses minutos que me foi concedido somente para falar o que a Bíblia registra. Fora da Bíblia é anátema, maldição. Paulo falou isso. Gálatas capítulo 1, versículo 6, antes de nós lermos a leitura da Bíblia, Paulo diz assim: se um anjo do céu, um anjo, vier até a vós e vos pregar outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, seja anátema, amaldiçoado. E nós queremos ser abençoados com essa doutrina bíblica. Comemora-se hoje no Brasil e até no mundo, né, o dia da Bíblia. A Bíblia, querendo ou não, é o maior best-seller de todos os best-sellers. Nenhum livro é mais lido no mundo inteiro do que a Bíblia. E a sociedade moderna tem aquela petulância de ignorar a Bíblia e dizer que a Bíblia não passa de um monte de papel, que o papel aceita tudo. Quantos já me falam isso? Que eu sou pregador de praças públicas, eu prego muito nas ruas, praças. Eu tenho aparelho de som e gosto de pregar nas ruas. De vez em quando vem um endemoniado zombar do evangelho. Ah, isso é papel, é o homem que escreveu. Eu digo para os meus críticos, daqui a pouco eu vou iniciar a mensagem, tá? Só para dar uma pincelada aqui sobre o dia da Bíblia. Ah, isso é papel, pregador. Papel aceita tudo. Eu digo para os meus críticos, os nossos documentos também são papéis. Mas sem o RG, sem o CPF, nenhum mortal vai ser identificado. Se eu morrer amanhã e a minha família me enterrar e eu não tiver um atestado de óbito, eu sou enterrado como quem? Indigente. Como faz falta um documento, hein? Ora, se os nossos documentos identificam-nos como cidadãos e nos dá acesso à vida social, a Bíblia identifica Jesus Cristo como Rei e nos dá acesso ao santuário dos santos. Pela fé, a palavra de Deus é a verdade. Uma vez Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39,
examinai as Escrituras, não o papel que está escrito aqui. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e vós encontrareis nelas a vida eterna. Eu louvo a Deus por essa palavra. Se com a Bíblia é tão difícil chegar a Deus, imagine sem a palavra. Uma vez Jesus falou para aquele povo judeu, como diz para nós no século 21: vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que esse conflito de religiões, guerras, violências, simplesmente por não conhecer as Escrituras. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então eu vou me ater aqui a uns 30 minutos, deixar uma mensagem na luz da Bíblia. O rei Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento de louvor, de adoração. É a segunda vez que eu estou vindo aqui, a convite do pastor Amorim, que me contactou em São Paulo, falou com o pastor Geraldo. O pastor Geraldo falou: não, o Souza a gente já conhece ele, pode mandar ele vir aqui. Então para mim isso é uma honra, quando alguém dá honra não ao pregador, mas o ministério que Deus deu para o pregador, a palavra. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará, e viremos para ele e faremos nele morada. E quando Deus está em você, as portas se abrem para você ser um ministro, não de uma religião ou de uma filosofia, mas ministrar esta palavra. Não é assim que está escrito? Quem tem a minha palavra, fale, mas fale com verdade. E tudo que vai ser falado aqui vai ser com verdade. Amém? Então agradeço mais uma vez por estar aqui com a Igreja de Jesus, né? Louvo a Deus por os louvores que aqui foram levados ao Senhor. A gente ouviu os louvores, agora nós vamos ouvir a palavra do Rei. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, mas de maneira alguma elas ouvem a voz dos estranhos. Eu só ouço essa voz aqui do Espírito. Fogo estranho, a gente tem que sair fora. O que tem de doutrinas falsas, eu digo no sentido geral, falsas filosofias. Muitos usam a Bíblia para distorcer o que está escrito. Não sei se vocês souberam, não vou citar o nome de ninguém. Houve um grande pregador famoso lá em São Paulo que disse que tem que modernizar a Bíblia. Não é mais para... Essa Bíblia não serve mais para nós do século 21. Vamos modernizar. Querido, vou dar um exemplo antes de ler aqui. O sol que brilha, olha que sol lindo. O sol não é antigo. Quantos séculos brilha esse sol? Mas cada dia ele renova o seu brilho. Assim é a palavra do Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É verdade? Eu estava ali com o pastor Amorim olhando o batismo. Eu achei interessante. Os jovens, pessoas que se prontificaram a passar pelas águas batismais. Então eu quero me ater a dois assuntos, 30 minutos, sobre batismo e sobre esse livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Amém? Convido os irmãos para a gente se levantar para ler só esse texto da Bíblia. Reverência à palavra. Poder do livro de Deus. Quero ler com os amados. Livro do profeta Isaías, capítulo 34 e o versículo 16. Isaías 34 e o versículo 16. Todos acharam? Isaías 34 e 16 está registrado as seguintes palavras: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou
e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Só até aqui os irmãos podem dizer, né? Queridos, lá no Velho Testamento já se falava: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, e até hoje não falhou. A Bíblia continua sendo o maior best-seller dos best-sellers. Estamos aqui em Sete Lagoas pregando o Evangelho, lendo esse livro. Mas você vai agora em Nova York, que é a maior megalópole do mundo, Toronto no Canadá, Frankfurt na Alemanha, Estocolmo na Suécia, Londres na Inglaterra, em qualquer parte do planeta, alguém lendo e glorificando o mesmo Deus que nós glorificamos nessa noite, ou nessa manhã, aqui em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. Ou não é? Como é maravilhoso saber que esse livro está em qualquer parte do planeta. O profeta Isaías disse para aqueles orgulhosos: tem vergonha da palavra de Deus e ignora. Isaías disse: o homem como eu é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Faz 2 semanas que morreu Maradona. Lamentamos a morte de Maradona, que foi um dos maiores jogadores do mundo. Depois o Pelé, acho que não teve nenhum mais requisitado como um grande jogador, rico, famoso. Maradona ouviu muitas vezes essa palavra e não deu a mínima. Eu vi nos jornais, na internet, na televisão, que ele ia lá em Cuba cortejar Fidel Castro. E ele mostrou uma tatuagem na batata da perna com o rosto de Fidel Castro. E no braço dele tinha uma tatuagem de Che Guevara, que foi um ditador e assassino. Mas sobre Jesus e sobre a Bíblia ele não dava a mínima. Morreu Che Guevara, morreu Fidel Castro e ele morreu também. Sabe o que Jesus disse? Do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que crê e for batizado será salvo. Está aí, está escrito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ah, mas que Deus é esse? Ele vai me condenar só porque eu não creio nele? Não, não é porque nós não cremos nele. Deus é amor, Ele quer salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas o povo não quer. Isso não quer pagar o preço, se humilhar, nascer de novo. O batismo é isso: passar pelas águas é morrer para o mundo, ser sepultado e nascer agora para servir a Deus em espírito e em verdade. Mas o povo não quer. Queridos, ser evangélico é muito fácil, ou ser católico, ou qualquer religioso. Olha o que as pessoas falam para mim: eu já tenho a minha religião, nela eu me criei, nela eu vou morrer. Vai morrer mesmo, mas sem salvação, porque só Jesus Cristo pode salvar um pecador. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Podemos fazer projetos e planos, mas os nossos projetos e planos não vão dar em nada se não tiver Jesus. Outra coisa rápida: Deus não vai me condenar ou condenar alguém porque não creu nele. Deus é sábio. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então não é Cristo que condenou, eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu prego muito em praças. São 45 anos que eu tenho um trabalho de pregar em praças, presídios, igrejas, é claro. Já dei mais de 40 entrevistas em televisão. Pastor Amorim é testemunha disso. A Rede Globo me entrevistou lá em São Paulo, a Rede Bandeirantes, o SBT, programas jornalísticos, não é programas evangélicos. Eles acham interessante ver um pregador falando de Cristo, vão lá e chamam para conceder entrevistas. Mas o assunto que eu comento na televisão é um só: a palavra de Jesus Cristo. Hoje só tem muita fake news, né? Que tem de fake news no mundo, né? Mas aqui é good news, boas novas do Evangelho.
Não é verdade? Então, para resumir, as pessoas ignoram e desprezam a Bíblia. Isso no século 21. Vamos ler como era no tempo do profeta Jeremias? Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 6 e o versículo 10. Sempre os homens ignoraram a palavra. Desprezam, né? E olha que nós vamos ler aqui. Jeremias capítulo 6, o versículo 10. Está registrado as seguintes palavras: a quem falarei e testemunharei, para que se ouça? Eis que os seus ouvidos estão tampados e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Está na tua Bíblia. Queridos, se naquela geração da idade da pedra, por que eu falei idade da pedra? Porque isso foi há 2.700 anos atrás, 700 anos antes de Cristo. Aquela geração não tinha internet, como nós temos, não tinha naves espaciais. A sua Morim falou, o Souza anda por aí, mas ele tem tudo, tem carro, tem automóveis. No tempo deles não tinha nada, andava só a cavalo. Eles não tinham nem descarga para dar descarga no banheiro, como nós temos hoje. Tinha que jogar água na privada. Um exemplo. E mesmo assim eles eram orgulhosos, não gostavam da palavra de Deus, e era para eles o quê? Coisa vergonhosa. É Bíblia, não é? Queridos, aquela geração falou que para eles era vergonhosa a palavra e não gostava dela. Mas gostando ou não, a palavra de Deus prevalece. Porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 3 e o verso 3: ainda que todos se mantenham incrédulos, não creiam. Lê Romanos 3 e 3. Ainda que todo mundo ignoram a Bíblia, a palavra de Deus, ignora ela, tá bom. Aí Paulo diz, mas nem por isso a palavra de Deus perde a sua autoridade. Aí Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Essa pegou na veia dos demônios e das trevas. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E que tem de mentiroso no meio político, nos meios sociais. O mundo, a mentira hoje prevalece no mundo dos negócios, golpes. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, ele cauterizou a mente da maioria da sociedade mundial para não entender esse evangelho. É Satanás que cauterizou a mente do homem para que eles não recebam essa palavra. Tanto é que está escrito, já que o assunto hoje é dia da Bíblia, olha o que diz a Bíblia. Carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 3. Ouça o que Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto, para os que perecem está encoberto, nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, pode ir na sua Bíblia, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, que é a glória e a imagem de Deus. Isso aqui é a glória de Deus, o evangelho. E o diabo, sabendo disso, cegou a mente das pessoas. Por isso que eles ignoram, têm vergonha da palavra e não gostam dela. Mas gostando ou não, querido, Jesus diz uma certa ocasião, em João capítulo 12, o verso 47. O que eu admiro em Jesus, ele é admirável em todos os aspectos. Mas os fatos que admiro Jesus, é que ele é o único rei que não depende de súditos, nem de seguidores. Se a gente crê nele ou não, ele continua sendo soberano. Sabe o que ele falou? João 12, o verso 47 está escrito: se alguém ouvir a minha palavra, como o mundo todo está ouvindo, hoje o evangelho por via internet, Instagram, Facebook, todo lugar está pregando o evangelho, não está? Aí Cristo falou assim: se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Se alguém rejeitar a minha palavra, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho pregado há de julgá-lo no último dia, e ela vai se cumprir. É Bíblia, vamos examinar, vamos meditar.
Não está escrito no Salmo de Davi? Bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Só que essa sociedade fica só na internet, no Facebook, não quer nada com a Bíblia, a maioria. Não gostam dela. Aí você pode dizer, Souza, isso aí foi naquele tempo. Foi no tempo de Jeremias, aquele povo era meio ignorante mesmo. Nós não, nós lemos a Bíblia, entendemos. Era naquele tempo. Vamos ler o que diz a Bíblia no Novo Testamento agora. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Palavra do Senhor, hein? Tudo aqui é Bíblia, hoje é dia da Bíblia, né? 2 Timóteo. Você acha que é só aquela geração lá da idade da pedra que ignorava a Bíblia, ou a palavra de Deus? E essa aqui é pior ainda. Vamos ler o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que tu pregues a palavra, insistas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, queridos? Não suportarão ouvir essa doutrina. É Bíblia. Essa geração é terrível. Essa geração, sabe o que essa geração gosta? É de balada gospel. É show. Anularam a cruz de Cristo pelo show da fé. Liga a televisão, você vai ver lá. Hoje tem o forró de Jesus, tem o hip hop, e a multidão vai ao êxtase. Quando você abre uma Bíblia na praça e fala de Jesus com esse livro sagrado, a maioria torce o nariz, inclusive crentes. Olha, quer conhecer os evangelhos aqui, vamos supor aqui de Belo Horizonte? Vai na Praça da Estação, tem uma praça enorme, e põe um pregador pregando o evangelho ali, sozinho. Ninguém vai parar para ouvir a palavra de Deus. Agora põe um palco bem grande ali. Não estou julgando, vou citar nomes, mas sem julgar ninguém, mas são fatos reais. Bota ali diante do trono Aline Barros, Cassiane, Fernanda Blum, diante do trono, fazendo uma balada gospel, vai para Belo Horizonte. Ou não vai? Mas a Bíblia ninguém quer saber da palavra, os próprios crentes. Por isso que Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Não quer mais a doutrina do Espírito Santo, queremos dos homens. O mal dessa geração é que eles querem que o evangelho se adaptem a eles, mas eles não querem se adaptarem ao evangelho. Ou não é verdade? Vão se dar mal. Eu vou me dar mal também. Se eu não viver o que eu prego, eu vou para o inferno com conhecimento bíblico e tudo, porque Deus não tem o culpado por inocente. Ô pregador, por que você falou isso? Isso é para mim, não estou falando de você, estou falando de mim. Se eu estou pregando o evangelho há 45 anos que eu prego, mas se eu não viver o que eu prego, eu vou ser condenado. Mas não está escrito isso. Não está escrito? Leia Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Está escrito. Jesus falou isso. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos. Profetizaram. Eles não questionou. Senhor, no teu nome expelimos demônios. Expeliram demônios, está na Bíblia. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Fizeram maravilhas mesmo. Mas qual vai ser a resposta do rei no versículo 23 do Mateus 7? Isso é para mim, se não for fiel. Cristo vai dizer em alto e bom som: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci,
vós que praticais a iniquidade. Estão com a Bíblia, estão lendo, mas não são fiéis. Fizeram milagres, expulsaram um demônio, mas Jesus vai falar o que para eles? Ou para mim, se não for fiel? Apartai-vos de mim. Deus conhece detalhadamente as intenções do nosso coração. Hoje tem um pregador famoso, ele começou lá de baixo. Todos nós viemos lá de baixo, não viemos? Das drogas, promiscuidade, todo mundo, pecado, todo mundo veio do pecado, não veio? O cara não sabia nada da Bíblia. Aí Deus começa a dar sabedoria para ele. Aí ele começa a querer cobrar para pregar. Gente, é verdade ou não é? E cobrar caro esses pregadores de televisão famosos, eu vi na internet. O cachê é 50, 60 mil para mais. Será que eles não lêem a Bíblia? Jesus falou assim: de graça recebestes, de graças dai. E aí? Não vamos cumprir o que está escrito, queridos? Paulo não foi o príncipe dos pregadores? Paulo foi o príncipe. Para nós evangélicos, ele foi um dos maiores missionários do mundo. Sabe que a Bíblia diz que Paulo trabalhava, fazia tendas para se manter. Por que nós não podemos trabalhar também para se manter? Paulo falou assim: se alguém não trabalhar, também não coma. Palavra do Senhor. É duro, mas é palavra. Não vou dizer que um pastor não deve ter o seu salário. O ministro está dentro da igreja dando assistência. Claro, está escrito: digno é o obreiro do seu salário, não da sua riqueza. Tem pregador que tem até jatinha particular. Eu vi na revista Veja que tem um líder aí que ele tem 3 jatos, vale 6 milhões de dólares. E Jesus, que é o rei do universo, entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho que nem era dele, era emprestado. E uma vez Jesus falou assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E esses mercenários da fé têm do bom e do melhor. E sabe o que eles dizem? Quem serve a Deus tem que ter do bom e do melhor. É isso? Eu vou concluir. Você acha que quem serve a Deus tem que ter do bom e do melhor? Sabe o que Paulo falou para nós e para toda a igreja? Que o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que haja em vós também. Que ele, sendo rico, se fez de pobre para enriquecer os homens. É Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cristianismo é algo tão sério. Não é que é impossível seguir a Deus dentro das normas. Não é impossível, não. É possível, não está escrito. Tudo é possível para aquele que crê. Crê e obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém, querido? Há muita gente fala no sacrifício. Se liga a televisão, não vou citar nome, a gente vê isso e ouve. Sacrifica, meu irmão, dá o seu tudo. Sacrifica. O sacrifício já foi feito na cruz. O homem é salvo pela graça. Pela graça sois salvos. Amém, Deus. É Bíblia, viu? Se alguém contestar contra essa palavra, ignorá-la, essa pessoa está dando lugar para o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo usou o que para tentar Jesus Cristo no deserto? Qual foi a arma que Satanás usou? A Bíblia. Verdade? Usou a palavra. Se tu é o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Cristo falou assim: também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, não satisfeito, levou Cristo, como diz a Bíblia, num pináculo, num lugar bem alto. Falou assim: olha, também está escrito a teu respeito que os teus anjos vão te sustentar se você pular aí. Sabe o que Cristo falou para o diabo? Vai-te, Satanás. Também está escrito: só a teu Deus adorarás e a ele prestará culto, porque Jesus Cristo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O diabo caiu do cavalo. O diabo derrubou muita gente, derrubou milhões, está derrubando até hoje. Ele derruba mesmo. Derrubou Adão, Eva, foi? Derrubou grandes profetas. Profetas foram derrubados. Quem foi Sansão? Não foi um homem forte, uma força descomunal. Ele matava leão como se matava coelho. Mas o diabo derrubou Sansão, usando Dalila. Foi ou não foi? Queridos,
Paulo diz assim: aquele que cuide estar de pé, olhe para que não caia. E no século 21, que tem de ministros caindo em desgraça, tem uma lá no Rio de Janeiro, né? Que mandou matar o marido com 30 tiros, está levado para os tribunais agora. Uma vergonha para nós evangélicos. Não é verdade? Quando eu denuncio, não é que eu estou falando mal. Se você não denunciar, sabe o que a sociedade vai dizer de nós evangélicos? Ah lá os crentes lá, eles acham que todo mundo é igual. Só que Cristo é sábio. Jesus falou assim: pelos frutos é que se conhecem as árvores. Deus conhece os frutos de cada um de nós aqui agora. Amém, queridos? Que Deus tenha misericórdia. Vamos se alegrar na presença do Senhor. Que alguém pensa que ser cristão na luz da Bíblia é uma coisa maçante. É muito sacrificial seguir esse Deus. É pesaroso. Nesses 45 anos de vida cristã e de ministério, eu me sinto cada vez mais leve e solto. Por quê? Porque está escrito. Não é isso que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O pesado ele levou na cruz. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. Os fariseus, no tempo de Jesus, Cristo repreendeu eles. Falou assim: vocês hipócritas e fariseus, vocês colocam fardos pesados nas costas dos homens, mas vocês não movem nem com o dedo. É verdade ou não é? Então, queridos, o fardo que Deus dá para nós é leve. O pesado, quem dá é o homem. O homem que faz isso. Hoje tem racha de ministério, briga de ministério. Vocês sabem disso. Eu falo isso que eu morei muito tempo na Europa. Os pastores brigando, um querendo tirar o membro do outro da igreja. Racha. E o diabo faz a festa. Isso não é de Deus. Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Mas vamos ficar no mesmo propósito. Jesus diz: quem estiver em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que tiver em mim, está nele, está na igreja, e não produzir, o meu pai corta e lança fora. Achei que desviado por isso. Mas aquele que produzir, o meu pai limpa, para que produza mais frutos ainda. É Bíblia ou não é? Deus é muito bom. Ele é tão bom que, além de ele enviar o filho dele para salvar nós miseráveis, ele deixou um GPS espiritual para nós. Qual é esse GPS? A Bíblia. Eu não sou motorista, pastor Amorim, vocês aí dirigem, nunca dirigi um automóvel. Mas se você, vamos supor que você é na cidade de São Paulo, que é muito grande, e você não conhece nada, qual é o único meio de você achar as ruas para não ficar pedindo informação? Você coloca um GPS no seu carro. Vira à direita, você vira, não vira? Reto, esquerda, e a pessoa obedece, não obedece? E chega no lugar certinho, com a tecnologia. Mas antes da tecnologia inventar o GPS, Deus é tão moderno e tão sábio, ele já tinha um GPS para guiar, sabe o que? O povo de Israel não era nas ruas de Jerusalém, era no deserto. Já pensou que ia alguém no deserto? Não tem meio, não tem mapa lá. Deserto. Por que você está falando isso, pregador? Porque a Bíblia fala. Diz a Bíblia que quando Moisés libertou o povo de Israel do jugo de Faraó, sabe quantas pessoas eram? Segundo os teólogos, eram 2 milhões de israelenses. Olha, 2 milhões é muita gente. E Moisés sozinho ali com Deus. Sabe qual foi a única maneira de Deus dirigir aquele povo? Usando Moisés? A Bíblia diz que de dia uma coluna de nuvem os guiava. A nuvem ia e eles iam atrás. A nuvem parava e eles paravam e acampavam ali. De noite, uma coluna de fogo guiava eles. Leia a Bíblia. A coluna de fogo parava e eles paravam. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.